Muito bem, 7 horas e 51 minutos. A gente segue aqui com o nosso Educativo em Revista. Lembrando que você pode participar, tá? 3315-9923, 3315-9923. Você liga e participa aqui da nossa programação. Falamos de trânsito, agora vamos falar de 13º salário, o bom uso dele com Marcelo Fattori, ele professor do curso de Administração de Empresas da FAM. Marcelo, bom dia. Bom dia, Carlos, bom dia aos ouvintes. Nós estamos numa época bem propícia, né? Daqui 12 dias, 10 dias. Está começando o 10º, né? Vai começar as empresas pagarem a primeira parcela, 13º. E no total, parece que vão ser 14 bilhões, né? Vão ser injetados na economia do país com o 13º, né? E o Jornal da Globo, a semana passada, soltou uma pesquisa que mais da metade, 62% da população, ou dos que vão receber o 13º, que foram entrevistados, pretendem pagar dívidas com o 13º. Então isso demonstra duas coisas, né? Primeiro que a classe trabalhadora está endividada. Então mais da metade da classe trabalhadora tem dívidas que precisam ser liquidadas de curto prazo, né? Não são aquelas dívidas programadas, né? Parcelei um carro, né? Financiei um imóvel, um carro, alguma coisa assim. São dívidas mesmo do dia a dia, né? E segundo que essas pessoas estão conscientes de que a dívida tem o seu prejuízo, né? Sua nocividade, né? Para as finanças, né? E estão pretendendo limpar seu nome, pagar suas dívidas, tá? E usar o 13º para isso. Então é difícil você desejar um próspero ano novo. É um sujeito endividado. Se você não se programar para começar seu ano de uma maneira próspera, né? E isso passa, logicamente, pela boa aplicação dos seus recursos. E assim, é interessante essa questão do 10º, porque isso é muito cíclico, né? Todo ano, inclusive a gente que trabalha com jornalismo já se acostumou com esse tipo de pauta, né? Como tratar bem o 10º. E assim, a gente nota que a educação financeira da população ainda é muito reduzida, né? É bastante reduzida, sim. Então não adianta muito falar se a pessoa no dia a dia não consegue controlar e no fim do ano estoura tudo. Muitas pessoas, né, ainda mais como agora tem esse fenômeno da classe C, que ganhou realmente um poder aquisitivo maior, mas não ganhou em educação, em acesso à informação. Então, normalmente se preocupam mais com o valor da parcela e não com o montante que estão pagando num bem, né? Isso acaba gerando depois um endividamento, que começa às vezes pequeno, e isso é aliado ao quê? Hoje é uma oferta muito grande de crédito, a taxas que não existe em quase nenhum país do mundo, né? Pelo menos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, taxas muito altas, né? E isso é muito nocivo para quem não tem controle das suas finanças, né, pessoais, né? Isso é um ponto também que eu queria tocar, mas assim, o que o sujeito pode fazer durante o ano para não chegar assim, tipo, muita gente programa até pagar tudo no fim do ano, 13º. Essa não é uma boa técnica, não é? Não é uma boa técnica, porque você vai acumular os juros dessa dívida. Exatamente. E vai diminuir a capacidade do 13º de compra dele mesmo, né? Então você vê, se você chega no final do ano, você tem metade do seu 13º, ou 80% dele comprometido com dívidas, né? Ou totalmente comprometido com dívidas, você não vai fazer o que uma boa parte da população pretende fazer nesse final de ano, que é tirar suas férias, ter uma festa de final de ano, uma confraternização aí, com a mesa um pouco mais farta, né? Presentear alguém, que é comum, né, nessa época do ano, né? Sem contar, Carlos, que é também uma época de fazer matrícula de escola, né? De comprar, em janeiro começa a IPTU, começa a lista de material escolar, daqui a pouco nós temos festas aí de carnaval, tudo isso é acumulado num período de 2 meses praticamente, onde o 13º pode te ajudar. Se você já gastou ele antecipadamente, você vai ter dificuldade de arcar com esses compromissos no futuro, né? Na verdade, essa falta de programação aí já começa o ano precisando de um recurso a mais que já tem, né? Então, nossa primeira dica, né, para o ouvinte,
é ele, antes de começar o ano 2014, né, ele já fazer uma planilha, uma programação dos seus gastos fixos, né, aqueles gastos essenciais, né, com alimentação, habitação, educação, e aí planejar o seu supérfluo em função do que sobra do seu orçamento, para que não chegue no final do ano que vem endividado, né, não usar o cartão de crédito, aquele rotativo, né. O cartão de crédito é ótimo para você, se você souber administrar bem. Mas se quando chega a fatura, você não consegue pagar ela inteira, aquele que é o rotativo que fala, né? Você paga lá 20%, 10% e roda, né? No mês que vem, a taxa daquilo passa os 10% ao mês, né? Então, isso daí, em um ano, dobra a sua dívida. Se você todo mês pagar 10%, você está pagando só os juros e continua praticamente com a sua dívida todinha ali para pagar. O cheque especial também, né? Até tem uma instituição financeira aí fazendo uma propaganda e coloca uma taxa como se fosse uma promoção, né? Uma taxa que é altíssima e vende aquilo como se fosse alguma coisa barata, né? Para o que, assim, é tipo, pelo que se tem no mercado, eu ainda estou bem, né? Pronto, mas então... Mas se você falar uma taxa de 5, 6, 7% ao mês, é uma taxa que nós temos ao ano de inflação oficial, né? Então você não pode pagar um mês o que seria um ano. Em tese, o banco lucra 11 meses de um ano, por exemplo, e corrige o valor que ele emprestou. Uma boa parte disso é lucro do banco e uma boa parte disso também é risco, né? Que o banco corre por causa desse alto endividamento, entendeu? Então, por isso que as taxas também são altas, porque as pessoas se endividam muito e o banco tem que embutir uma taxa de risco nisso. Agora, resistir ao apelo natalino, ao apelo de compra, tal, é um exercício que cada um tem que fazer de acordo com a sua capacidade de pagar. Então, esse planejamento, ele é fundamental. Outra coisa que a gente orienta, né, é que toda a família seja envolvida nesse planejamento financeiro. A esposa, o marido, os filhos, né? Tenham sua educação financeira, os filhos tenham lá sua mesada, saibam, por menor que seja, saibam administrar, e todo mundo seja envolvido no projeto. Então, olha, nós não vamos passear tanto, porque a gente precisa trocar de carro, né? Precisa poupar para trocar de carro no final do ano. Então, o brasileiro é muito imediatista e consumista, né? Então, eu quero trocar de carro, eu vou financiar o meu carro, vou comprar ele agora e vou continuar pagando os próximos 4 anos, 5 anos, né? Ele não poupa um ano para pagar barato, à vista, ou dar uma boa entrada, né, e financiar uma parcela que caiba no bolso dele, não. Porque é interessante até explicar isso, e o senhor pode fazer bem melhor. Quanto mais anos, você paga somente mais juros. Mais juros, sem dúvida, né? Porque você vai botando juros sobre juros, que é aquela história. Exatamente, mas se preocupa com o valor da parcela. Então eu quero comprar o melhor carro que eu puder com a maior parcela que eu puder pagar. Ao invés de você fazer o seguinte, eu vou comprar o menor carro que eu puder, de preferência não pagar parcela alguma, vou poupar aí durante 1 ano, 2 anos, e vou comprar um carro à vista, um carro usado. E com a minha poupança, eu vou trocando periodicamente de carro até alcançar o nível de um carro novo, né? Mas nós fazemos ao contrário. Então, aí começa a atrasar escola, começa a ter dificuldade para pagar a feira. Então, paga a feira no cartão. Eu acho engraçado quando chega no posto de gasolina, você vai abastecer o carro e o rapaz fala assim, vai dividir no cartão? Rapaz, eu abasteço todo dia praticamente o carro. Se você for colocar cada vez o cartão para pagar em 2 vezes... Vai ficar com a faca no pescoço. O primeiro mês parece bom, né? Porque se paga menos. Mas e no próximo mês, como é que fica? Vai ficar o do mês e do mês passado. Exatamente. Então, é muito importante essa consciência de que o planejamento financeiro não é algo ruim. Ele pode ser um pouco limitador no curto prazo, mas para o longo prazo ele é muito... benéfico, né, para a nossa vida pessoal. E quem está bem financeiramente vai muito bem nas outras coisas também, né? Uma das principais causas de divórcio
é a questão financeira. Mais até do que, às vezes, a famosa incompatibilidade de gênios, né? A questão financeira leva as pessoas à depressão. O professor Laerte não está mais aqui para nos ajudar, mas dá uma força aí. mas ele é uma boa pauta para ele falar sobre isso, porque depressão, divórcio, tudo isso... Agressividade, eu creio que deve criar em alguns momentos. Irritabilidade, né? Essa questão do trânsito também, afeta que estava sendo conversado agora. Tudo isso, a pessoa endividada tem que tomar muito mais cuidado, né, para se controlar, porque fica naquela aflição, né? Então, minhas dicas, né? Recapitulando, em primeiro lugar, listar todas as dívidas que você tem, principalmente essa do cartão de crédito rotativo, né, e do cheque especial. E procurar uma maneira de quitá-las imediatamente, né? Seja com o 13º, ou se o seu 13º não dá para pagá-las todas, negocie com o seu banco para colocá-las todas num único financiamento, né, com juros mais baratos, né? Essa substituição de dívida é muito interessante. É muito importante também, porque como o cartão de crédito cheque especial é uma coisa que o banco não sabe prever, quanto você vai usar, se você vai pagar ou não, ele exagera na taxa para não correr o risco, né? Se você diz para ele, olha, eu devo aqui 1.000, 2.000, 3.000 e quero pagar dessa maneira, aí a taxa já é muito menor, porque é algo previsível, né? E o risco dele não receber é menor. Então, essa troca de dívida ela é importante, e o ouvinte deveria quitá-la o máximo que puder, amortizar ela o máximo com o cheque com o 13º. E preparar um orçamento para o ano que vem, né? Prevendo os seus gastos essenciais, aluguel, escola, financiamento da casa, né? Energia, água, IPTU, essas coisas do dia a dia. E ver o que sobra, e com o que sobra, planejar uma reserva. Tanto uma reserva de emergência, como uma reserva para comprar aquilo que ele deseja comprar no longo prazo. Às vezes, precisa trocar um eletrodoméstico, né? Precisa trocar uma geladeira, precisa trocar uma televisão, que são coisas que não são tão baratas assim, nem tão caras que não dá para você poupar 2 ou 3 meses para comprar. Então, um eletrodoméstico de 1.000 e poucos reais, você consegue poupar 6 meses, 1 ano, e depois trocar. Então, o melhor presente de final de ano para a família inteira é talvez uma TV nova, né? Talvez um eletrodoméstico novo, um móvel, alguma coisa assim, ou um carro novo, ao invés de gastar só em bebida, né, em comida, que é bom também, mas passou a festa, acabou. Vai sobrar só a dívida, é o reflexo disso para o ano seguinte. Isso tem que ser dinheiro do supérfluo, né? Se você não tivesse contingenciamento, não pode usar dinheiro que vai ser retirado da material escolar da criança. Olha, é uma tolice, né, você fazer isso, né, que você acabou de dizer, deixar de pagar um material escolar ou uma prestação... E ver depois como é que faz, né? E para poder beber um final de semana, não é? Ou ir numa festa, porque nós vamos ter festas nesse final de ano aqui, né? Réveillons caríssimos, diga-se de passagem. Pois é. E no dia seguinte, além da ressaca... O débito. A ressaca financeira também, que é arcar com as consequências porque ressaca é consequência dos seus atos, né? Você bebeu demais, você vai ter uma ressaca metabólica, né? Se você gastou demais, você vai ter uma ressaca financeira no começo do ano. Parece uma coisa normal, né? Normal. E assim, quando a gente coloca essa situação, a gente também traz à tona aquela velha situação de você pegar o seu 13º e quem pode fazer isso? Investir. Tipo, pegar, botar num fundo de ação, botar numa poupança. Aí vem aquela questão, como usar o 13º? O que é interessante usar? Por exemplo, a poupança, há muito tempo já é discutido que não é um investimento dos sonhos de ninguém. Mas também ela é um dos mais seguros, né? Ela é o mais seguro que nós temos, né? E para quem não sabe lidar muito com isso, é o aconselhável, né? Se for pequeno, e depende também do tipo de reserva que você quer fazer. Uma reserva de emergência que precisa estar disponível
na hora que você necessita, Poupança porque aí, né? a doença não avisa que hora chega, né? Então eu aconselho deixar uma poupança mesmo, que ela deve chegar aí muito perto da inflação e você não vai se perder, não perde muito, né? Agora, temos fundos que também têm uma boa segurança, dependendo do banco, né? Também temos que escolher bem os bancos, né? Mas os bancos de grande porte, aparentemente, não correm muito risco aqui no Brasil, atualmente. Só vemos eles lucrarem absurdamente, por sinal. Então, deixar num fundo que tem um de renda fixa, né? Que tem uma rentabilidade boa, e prestar atenção no banco, perguntar quanto é a taxa de administração do banco. Porque o banco, além às vezes da remuneração, ele te cobra uma taxa de administração. Então você perguntar para o banco, essa taxa não deve passar de 2% ao ano. Fazer esse cálculo é um pouco complicado para quem é leigo, né? É um pouco complicado. Comparar, por exemplo, como é que eu sei se isso vai render mais que a poupança? Dá para fazer assim, tipo, quanto deve ser um fundo? Aí você precisa conversar bem com o seu gerente do banco, né? E procurar entender um pouquinho desse universo de matemática financeira, para você poder ganhar um pouquinho mais, né? Então, sempre tem algum comentarista falando, né, o que tá indo mais e tudo, mas eu aconselho ficar nisso, na poupança ou no fundo de renda fixa, para não correr para outros fundos que têm risco. Né? Então, como o trabalhador não é um investidor, não é, Carlos? Ele está guardando esse dinheiro para uma reserva, como nós falamos, para comprar um bem no futuro. Então ele não pode correr o risco de perder uma parte dos seus rendimentos porque arriscou num fundo de bolsa ou... Só pode ir, assim, quem tem para guardar que não sabe que não vai usar, né? Aquele dinheiro que está fora do... se você pretende fazer da sua reserva um meio de vida, aí você deve arriscar um pouquinho mais para poder aumentar a rentabilidade, né? Mas aí também tem outras opções, como o mercado imobiliário. Aí estamos falando de um nível de investimento maior. O 13º, ele é um salário por ano. Então ele é o que aí? 8% da sua renda anual, né? Então não é aquela poupança grande. Então eu creio que o 13º deveria ir todo para a reserva. Eu entendo que 8% da sua renda anual é o mínimo que você deve guardar durante o ano, né? Então... Esse exercício que o empresário faz, né? Até para pagar, né? Aquela provisão de 12 avos todo mês, ele guarda isso. Senão ele se complica para pagar o 10º. Né? Porque ele, no final do ano ele tem que pagar 2 folhas de pagamento, né? E para qualquer empresa pesa. Então, mas para o trabalhador que recebe parece pouco, né? Então, isso deveria ir para a sua reserva. Ou você, durante o ano, conseguir guardar 10%, 8% da sua renda... mensalmente. Para você ter no final do ano pelo mesmo salário guardado. Para ter aquela... E se ao longo de alguns anos dá um valor significativo, né? Não, dá porque quando você começa a guardar, você inverte o jogo de pagar juros, que é algo que diminui a sua capacidade de pagamento, e você passa a receber juros, também juros compostos, né? Porque você não vai sacar os juros mensalmente. E esses juros também vão impulsionando a sua receita, para você receber cada vez um pouquinho mais. E isso, ao longo dos anos, começa a fazer um efeito muito interessante na sua reserva também. O mesmo efeito que faz nas suas dívidas, só que aí está a seu favor, não, é verdade. E não contra você. Né? O que, assim, é muito falado que é difícil até da pessoa entender, porque isso existe no Brasil, é que a gente tem aqui o chamado spread bancário maior do mundo, né? Que é aquela diferença entre os juros que o banco te paga quando você faz um investimento, daquele que ele cobra quando você pede um financiamento. Esse spread que faz com que os bancos, como eu vi, não lembro qual foi, lucrassem 7 bilhões no semestre. É muito dinheiro. É muito A dinheiro. gente tá falando de lucro, é assim, tira tudo, isso lucro, é meu. É lucro. É verdade. É o que nós estávamos falando. Você tem uma taxa básica da economia de 10% ao ano. E você tem taxas mensais que chegam próximo disso. Então, aí você percebe a diferença que toda essa cesta de risco, de spread, né, bancário, causam na nossa economia, né? E aí levam a essas rentabilidades, lucratividades aí absurdas, assim, né?
Como é que isso funciona no mundo assim? Por exemplo, o Brasil não poderia ter um controle maior disso? Aquela história que não se intervém no mercado, mas isso afeta diretamente as pessoas. Eu creio que a educação, ela é fonte de todas as soluções, né? Você tem um povo mais esclarecido, vai também na parte financeira, vai fazer com que as pessoas deixem de pegar empréstimos que não podem pagar. Os bancos vão deixar de correr riscos também de não receber. Você está anunciando aí, acho que um feirão aí de inadimplência. Não Isso. É o PROCON que está realizando. Pronto. O PROCON tem um bom serviço, até uma pauta que eu já sugeri para o Elias aqui, sobre essa questão do superendividamento, né, das pessoas. Então, por que isso é necessário? Porque existe uma parcela da população que se descontrola, ou por desconhecimento, né, por ignorância, falta de educação financeira, ou por outros fatores psicológicos que também estão envolvidos na questão do consumo. Mas aquilo que a educação financeira pode fazer é tornar as pessoas capacitadas, né, para escolherem melhor as opções que vão fazer e planejar melhor o seu futuro. Consequentemente, os bancos vão ter que se adequar a isso. Agora, o Brasil tem bancos públicos fortes. Assim, na questão imobiliária, por exemplo, a Caixa reina solta nisso aí porque fornece um serviço extremamente mais barato. Esse, digamos, perfil público de instituição não poderia dar uma ajudada nisso? Os bancos públicos cobram caros ainda. Ainda são caros. Então você percebe que não é só uma questão de ambição, de voracidade do banqueiro, é uma questão conjuntural. O risco ele é um componente muito forte porque é diferente. Numa loja você leva uma geladeira para casa, né? Ou você leva um carro para casa numa concessionária. Esse carro, se você não pagar, a concessionária pode ir lá e pegar ele de volta, ele tem um valor de mercado, né? O dinheiro, se você leva, ele não tem retorno. Não tem como ele voltar só volta se você pagar a dívida, né? Normalmente não tem uma garantia. Então, o que está acontecendo é que esse tipo de empréstimo, que é um empréstimo sem uma garantia real, é um empréstimo que não é um empréstimo para comprar uma casa, não é um empréstimo para comprar um carro, mas é um empréstimo para o consumo, que é o do cheque especial, do cartão de crédito. Esse aqui está muito alto, muito fácil, e está endividando demais a população. Né? Então, a população é que tem que se preocupar com isso também e deixar de se endividar nessa linha de crédito. Esse grau de endividamento. Exatamente. Porque, assim, o que acontece disso, pelo menos a minha opinião, é que se eles lucram 7 bilhões, esse risco não é tão grande para eles. Não me parece. Assim, não me parece algo que não possa ser baixado. Eu acho que eles exageram um pouco também nisso, ou não é bem assim também? Não, eu acho que é um conjunto de todas essas coisas que nós estamos falando, né? Agora, é difícil imaginar que vai ter uma legislação que vai controlar esse nível. O Banco do Brasil e a Caixa, eles soltaram uma linha de crédito mais barata até para as empresas, né? Um pouco tempo atrás. O BNB também tem linhas muito interessantes. Então, mas são linhas de investimento, BNDES, BNB, né? O Banco do Brasil e a Caixa tem linhas assim, mais baratas, mas são linhas para investimento. Para o consumo, para o supérfluo, então se uma empresa for lá no banco e pegar um cheque empresarial, ela também vai pagar um juro muito alto, de 4% a 5%, né? Porque são recursos que não têm uma destinação específica, é para gastar mesmo. Ou é para cobrir o seu caixa, que você já gastou, ou é para você gastar com outras coisas do seu dia a dia. E é isso que você não pode fazer. Nem a empresa, nem o trabalhador não pode gastar mais aquilo que está previsto de receber. Quando você gasta mais do que você recebe, você tem que tirar essa diferença de algum lugar. E você tira do cheque especial ou deixa de pagar alguma das dívidas.
Aí quando você tomar essa atitude, você já comprometeu a sua renda do mês seguinte também. Então no mês seguinte você vai ter que fazer a mesma escolha novamente, deixar ele pagar alguma coisa ou pegar dinheiro em algum outro lugar. Uhum. E aí começa uma bola de neve que é do controle, né? Você só tem como sair dela quando te entra uma renda extra. E o momento é o 13º para quem trabalha, né? Então, para o empresário não. Para o empresário, 13º é mais uma dor de cabeça, né? Uhum. É mais um problema se ele não soube administrar isso ao longo do ano. E o trabalhador também. Então, o que é preciso fazer? Interromper esse ciclo vicioso. O 13º é uma excelente oportunidade para isso. Você interromper essa ciranda que você tem fazendo, empurrando as dívidas para frente. Com a barriga, né? Liquidar ela e tentar começar o ano, se não sem dívidas, pelo menos endividado. Né? Essa é a nossa dica. É essa. Tá bom. Marcelo, professor Marcelo, eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui no nosso Educativo em Revista. Eu que agradeço, viu? Um bom dia para os ouvintes, uma boa semana e um próspero ano novo para todos. Com o 13º, tá? Bem usado. Também. Conversei com o professor Marcelo Fattori, ele que é professor do curso de Administração de Empresas da FAM, falando então sobre o uso do 13º salário. 8h18, vamos ao último intervalo do nosso Educativo em Revista, daqui a pouco a gente retorna com mais informações.